Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo Sem Neura. E hoje, eu e a Ana vamos falar sobre uma série que tá hypada, muito Dando o que hypada. falar. Exatamente. Já adianto que esse episódio contém spoilers, porque a gente vai ter que desmembrar a série inteira para vocês, então não faz sentido que a gente faça um episódio sobre uma série e que a gente fale só do começo dessa série, até porque quem assistiu vai querer saber a nossa análise. Então, se você não assistiu, assista a série e depois você assiste o nosso episódio. Se você não liga para spoilers, então esteja aqui conosco. Mergulhe, né, com a gente nessa conversa que promete. E aí, sobre qual série nós vamos falar? Nós vamos falar sobre All Her Fault. É. Exatamente. Não sei se vocês já ouviram falar, essa série ela tá na Amazon, porque vai chover de comentário aqui, então Amazon Prime Video. E ela é uma série que tá bombando aí nas redes sociais. A gente tem visto um monte de cortes sobre essa série. E essa série, na verdade, ela começa com o sequestro de uma criança de 4 anos, ou 5 anos. 5 anos. De 5 anos, e ela já começa na angústia daquela mãe que vai buscar o filho que ficou brincando na casa de um amiguinho e quando ela chega, ela descobre que o filho não tá lá. E que Que na a casa verdade não é. aquela casa não é a casa onde ele estava e que ele não é visto desde a hora que ele saiu da escola. E aí começa todo um processo de investigação para tentar encontrar essa criança e saber onde essa criança foi parar. Eu acho que o primeiro ponto importante dessa série é que ela retrata uma questão que é muito recorrente, que é o roubo de crianças, né? Eu até li recentemente que o número de crianças desaparecidas no Brasil dobrou o ano passado com relação ao ano anterior. Uhum. Então, existe, a gente sabe que existe um mercado com relação a crianças, enfim, a roubos de criança, e o quanto que a gente tem que estar atento a isso, né? Então, além de todo o resto que a gente já tem que se preocupar quando a gente fala de educação de filhos, essa é uma questão muito presente e muito grave que a gente tem que estar atento, assim. Então, acho que, não sei se você teve essa sensação assistindo, mas a primeira sensação que eu tive era essa, de que a criança ia para sei lá, venda de órgãos, alguma coisa assim. Não sei se foi a primeira coisa que te passou, assim, assistindo. Não, eu fiquei com a como eu tinha lido muita coisa antes de assistir, eu sabia que não tinha sido por esse caminho, né, mas, as perguntas ali no começo que o investigador vai fazendo no começo do primeiro episódio, me fez refletir muito sobre o nosso olhar para coisas que às vezes a gente não presta tanta atenção, né, então assistindo esse primeiro e segundo episódio, eu fiquei com a sensação de que ficou dentro da minha mochila mais uma responsabilidade, Uhum. mais uma coisa que eu tenho também que olhar com outro olhar, né, receber a mensagem de uma mãe e ficar com dúvida, será se é esse número mesmo, né, de passar o endereço e a gente ficar: "Uau, mas será que, é a casa dela mesmo? Quem será que vai estar na casa?", né, aos cuidados de quem que é a babá que fica, que cuida. Então acho que fiquei com essa sensação, assim, de quantas coisas que a gente, para além das que a gente já se preocupa, que a gente também tem que Foi se exatamente a preocupar. mesma coisa que eu senti, assim, mais isso, só que eu Uhum. achei que ia dar muito ruim, assim, a minha sensação era de que eles não iam recuperar, de que realmente a partir do momento que uma criança desaparece, esquece. A chance de você recuperar é baixíssima, ou quase nula, e de que a gente ia vivenciar com a mãe todo o sofrimento e culpa dela. Eu imaginava Ah, que ia entendi. ser Tu foi assim, para esse sabe? lugar. Mas tu não leu nada antes? Não, eu É, assisti talvez porque eu simplesmente li sem ter muita visto coisa. nada, assim, só fui assistir, e aí a primeira sensação eu vivi muito angústia mesmo, porque eu pensava assim, nossa, coitada, eles estão fazendo tudo isso e não vai dar em nada, eles estão fazendo tudo isso e ela nunca mais vai ver o filho dela, nossa, ela vai passar o resto da vida pensando que ela não, porque ela recebe uma mensagem e ela não verifica se aquele número realmente é da mãe, ela não tinha salvo os contatos na agenda, então ela simplesmente Acha que é? acha que tá tudo bem, que o filho dela tá brincando na casa de um amiguinho e ela chega e descobre que não, que na verdade era um número fake lá que mandou uma mensagem pra ela que o filho dela já não estava mais ali, que enfim. E aí fica sempre esse lugar pra mim na minha cabeça de que ele tinha morrido. Ah, que eu Aham, não que fui ele para já esse lugar. estava morto, assim. Eu achava assim, o tempo todo que a gente ia ver esse processo, sabe? Eu tinha quando eu comecei a ver, eu sabia que a série
que teria um desfecho que ele voltaria, né, eu tinha visto que o pai estava envolvido, então tudo que o pai fazia, eu já tinha um olhar, Uhum. eh, mais atento para os comportamentos dele, mas eu sabia que a trama, apesar de ser para descobrir onde que a criança estava, era para mostrar um pouco essas demandas maternas mesmo, né, o quanto que a mulher, ela fica sobrecarregada, de tantas funções que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, né, e que muitas delas são invisíveis. Acho que é essa coisa do vai com o amiguinho, que amiguinho vai, é aniversário, é festinha, é mochila, são coisas que a gente vai absorvendo na nossa rotina, na nossa demanda, e que se a gente for fazer uma lista e ver o tanto, a gente administra uma empresa para a gente poder ter um filho, para a vida do filho funcionar, para a casa funcionar, e fica muito claro na série o quanto que isso é uma demanda, né, exaustiva, porque muitas vezes, por conta de tudo isso, né, e mais sobre uma pressão gigante de não ter o filho, quantas vezes ela teve crise de ansiedade, quantas vezes o nível de estresse estava lá em cima, e aí o quanto que tudo isso sobrecarrega ainda com o trabalho, né, tendo que monitorar as questões do trabalho, a empresa com o dinheiro indo embora, né, um furo na empresa e ter que dar conta de se apresentar para fazer as coisas do trabalho, então, eu sabia que ia ser essas 2 questões, assim, e acho que na série traz, coisas para a gente conversar sobre a importância da rede familiar, que a gente pode falar, né, o como que os segredos moldam as relações familiares, o quanto que um segredo determina, às vezes, um futuro, né. Eu fiquei pensando muito também, sobre o gaslighting que fala quando a pessoa porque eu vi naquele homem ali, ele tinha uma narrativa que ele, queria sempre convencer as pessoas de que aquilo que ele falava que era verdade, Uhum. mesmo que não tivesse acontecido daquele jeito, né. E eu acho que é gaslight que fala, né, é esse termo É, que usa. aham. E o quanto que hoje a gente vê, não sei se você vê no consultório, mas eu vejo muito, assim, o quanto que esse tipo de discurso, né, de a pessoa ter que acreditar que ela está errada, que o que ela fez não é certo, construir uma verdade através de uma narrativa do outro e o impacto que isso tem nas nossas tomadas de decisões também, né? Porque às vezes esse tipo de narrativa faz com que a gente não acredite naquilo que a gente viu de verdade. Né, e a série deixa bem claro, com o comportamento do marido, né, do pai do Milo, É, né, Mile, né. Mile, o pai, né, o quanto que ele fez isso a vida inteira, né. Ele constrói uma narrativa com a certeza de que aquilo que ele está falando é verdade, né, então a gente precisa cuidar desse tipo de relação, né. Eu acho que uma coisa bem importante para a gente falar é sobre a figura idealizada da mãe. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente idealiza uma mãe, né? Existe uma mãe que é a mãe universal, que é a mãe do comercial do Dia das Mães, né? Que é a mãe que sabe tudo, que consegue tudo, que tudo ela dá conta, que ela bate o olho no filho e ela sabe exatamente o que o filho tem, do que o filho precisa, o que tá faltando, e o quanto que, quando a gente se torna mãe, a gente fica o tempo inteiro tentando se encaixar nesse papel de mãe perfeita, de mãe ideal, e o quanto que as pessoas ao nosso redor e a própria sociedade esperam isso. E aí você vê a culpa que ela sente, né, quando ela simplesmente passou, ela recebeu uma mensagem, ela estava trabalhando, é uma coisa que já tinha acontecido antes, ele já foi antes brincar na casa de amiguinho, ela não pensou: "Ah, estão sequestrando meu filho", porque isso não acontece com tanta Não ia frequência. de Ele propósito, estava numa né. escola onde para entrar e sair ele só podia sair com autorização, não de né, quem ia pegar, quem então, dentro do controle dela, estava tudo bem. E aí, a partir do momento que ela comete um erro, toda a demanda vem em cima dela. E eu percebo exatamente isso, assim, enquanto sociedade, né? O quanto que a sociedade espera do lugar da mãe um papel sem erro. E aí, tudo que acomete os filhos, a culpa é sempre da mãe.
Não é do pai, não é de quem cuida junto, não, é a mãe que devia ter visto, a mãe que devia ter. Então, acho que esse lugar, assim, é um lugar que sobrecarrega muito a gente. Eu vou até te dar um exemplo, assim, para as pessoas aqui também, né? Eu recentemente fui pra praia com a Helena, com o Felipe, enfim. A gente estava passando o final de semana. E aí, em determinado momento, o Felipe postou um story, né? E nesse story tava a Helena tava brincando na areia e ela tinha colocado a mãozinha, porque hoje ela o tempo todo, né? Ela põe as coisas na boca, ela tá naquela fase oral e tal. E ela colocou o brinquedinho na boca e ela tava com um pouquinho de areia na boca. E na hora que ele tava ali conversando com ela, que ele fez o vídeo, uma pessoa pegou e comentou nos stories dele, né? E eu tava de costas tomando sol, assim, né? E a pessoa comentou assim: Nossa, a filha cheia de areia na boca e a mãe tomando sol. E a Nath tomando sol, porque é uma pessoa que nos conhece. E aí, ele veio me falar isso, né? Que a pessoa falou isso e não sei o que, também me cobrando, também numa postura de: Olha só, tá vendo? Você tava tomando sol enquanto ela tava com a boca cheia de areia. E aí, assim, no primeiro momento, o que eu senti foi: "Nossa, como eu tô errada de fazer isso". E depois, quando eu fui tomar banho, porque aquilo não saiu da minha cabeça, eu pensei assim: "Cara, como a sociedade é hipócrita, né". Primeiro porque, assim, as pessoas veem um recorte de algo que aconteceu e elas 15 segundos, né? esquecem tudo que aconteceu antes, né, que eu acordei de madrugada para amamentar a criança, que eu acordei 6 horas da manhã e que fui cuidar da criança e dar comida para a criança e trocar a criança e arrumar a mochila da criança e pegar todos os brinquedos da criança, que eu carreguei a criança até que aquele momento acontecesse, que eu cheguei na praia, que eu enchi a banheira dela de água, que não sei o quê, que eu brinquei com ela e que naqueles 5 minutos eu virei um pouquinho para tomar um pouquinho de sol e falei: "Olha, agora eu vou tomar um pouquinho de sol". Então, tudo isso foi esquecido, e aí foi aquele momento, e aí passa aquela sensação de que, ai, que mãe relapsa, né? Só liga pra ela, enquanto o mundo se exploda e ela tomando sol, assim, né? E outra, ela tava sob a responsabilidade do Felipe, e aí em nenhum momento a pessoa virou e falou assim: ah, a boquinha dela tá com areia, limpa. Uhum. Não, o problema era eu estar tomando sol, porque as pessoas se incomodam pelo fato da mulher ser mulher depois de ser mãe, porque ela só pode ser mãe. E eu recentemente estava vendo uma influenciadora falando, ela faz muito conteúdo com o filhinho, ela tem um bebezinho, de que ela fez uma brincadeira com o marido dela de fazer namorar, né? E que ela postou, porque eles estavam dando risada e tal, e o quanto de crítica ela recebeu. Que era um absurdo, porque o conteúdo dela era sobre maternidade, e como que ela podia estar fazendo aquele tipo de conteúdo. Ela postou, tipo, um vídeo bestinha, assim, que ela foi. O marido dela fez uma brincadeira com ela ou algo assim, tipo, ah, hoje tem, sabe? Alguma coisa assim. E ela falou: Meu, não me sinto mais no direito de ser mulher. Porque, assim, só porque eu faço um conteúdo de maternidade não significa que eu não tenho mais relação sexual com meu marido. Eu não tô saindo pra balada, e mesmo que E que tivesse, tivesse, né? né, assim, é meu marido, existe um contexto fora esse, né. Mas as pessoas parecem que não aceitam, né, que você entra num papel mãe. Aí você não pode mais, trabalhar, você não pode mais não sei o quê, você não pode mais querer ter outro objetivo de vida que não seja estar com seu filho 24 horas e, parece que você, assim, a sua felicidade, o seu ser tem que girar em torno daquilo e nada mais. E eu acho que esse é um lugar muito pesado, sabe, e que a gente ainda tem consciência, a gente trabalha, mas eu fico pensando assim, o quanto isso afeta pessoas que não têm a mesma capacidade de percepção e de desenvolvimento que a gente, que vira e fala assim: "Ai, essa não é minha realidade". E de se descolar desse tipo de Exato, julgamento, né, porque exato. quando você olha e vê que o teu contexto e que dentro da tua casa, no teu bastidor, né, você administra o que você deveria administrar e que ninguém tem nada a ver com isso, porque também podia ser o Felipe que fosse, administrar boa parte dos cuidados da Helena e não tem ninguém tem nada a ver com isso. Exato, Qual que podia. é o teu combinado, o teu contrato, né, o Piangers fala muito sobre isso, assim, do quanto que quando ele ficou em casa um período para poder cuidar dos filhos, que eu acho que ele tinha perdido o emprego e tal, e a mulher dele que saía para trabalhar, às vezes teve uma vez que ele disse que foi na pediatra e que ele chegou com a filha e a pediatra falou: "E aí, cadê a mãe?" Uhum.
como se o pai não pudesse levar, né. Ou as questões do banheiro, quando tem banheiro, não tem um banheiro para o pai ir com o Não, eu filho, pensei muito nisso quando né, a gente foi para o Rio com uma Grande do Sul, menina, sabia? né, porque daí você Não tem. tem que ir sempre no banheiro, tanto com o menino, que daí o menino vai no banheiro comigo, né, mas se for o pai com a menina, não dá para levar no banheiro Não, e pior do que masculino, né. isso, assim, quando você tem um nenê que ainda usa trocador, o Sim, trocador é no banheiro feminino. Aí eu pensei a mesma coisa, tipo assim, supondo que eu tivesse morrido, né? Pode sim. acontecer, eu morri. Aí o Felipe precisasse descer com a Helena para o Rio Grande do Sul e a gente tem que ir fazendo as paradas para trocar ela, para ela descer um pouquinho do carro e tal. Então são algumas paradas que a gente faz até a gente chegar. Como que ele trocaria a fralda dela? Teria que trocar no No carro. carro? Uhum. E aí, como é importante a gente prestar atenção, assim, no discurso mesmo que nos permeia, né, porque essa cobrança, eu lembro que até quando ele levava na escola, ele falava o Pianger, né, do desconforto que as pessoas sentiam uma estranheza por ele ir levar as filhas na escola. Então acho que tem essa coisa que você trouxe no começo do episódio, que é um controle social de que parece que nós mulheres que temos que assumimos, né, quando a gente é mãe, a gente que tem que assumir toda Ah, e essa tem aqueles responsabilidade. ditados, tipo, ai, mãe é mãe, ai, porque coração de mãe, ai, porque não sei o quê, não sei o quê. E nem toda mãe é uma mãe perfeita. Sim, Né, não existe, na verdade, nenhuma perfeita e tem muito esse lugar de que, ai, parece que você se tornou mãe, aí você virou um outro ser, um ser espiritual que não erra, que não e não é não verdade. pode errar, É, né. e que aí eu acho que essa é a principal e você vê essa dor nessas mulheres, assim, né, porque quando o marido vira e fala: "Ah, eu não posso desmarcar", né, o marido da loirinha, ele vira e fala assim: "Ah, eu não posso desmarcar porque eu tenho não sei o que com os meus alunos". Ela começa a fazer o maior malabarismo, porque, tipo, como ela é a mãe, ela tem que dar conta, tipo, se ele Uhum. não pode estar com a criança, então ela tem que dar conta de estar com a criança. Mas não é o contrário muitas das vezes, né, assim, o cara não se sente: "Ai, eu não posso, eu tenho um compromisso de trabalho e tá tudo bem". Ele não fica culpado daquilo. Mas a mulher você percebe nela um sofrimento, por quê? Porque ela estava correndo atrás de um autor, de um contrato que ela queria há anos, que era um objetivo de carreira dela, e que na verdade: "Nossa, eu preciso dar conta, porque eu preciso fazer, porque eu preciso", né. E se desdobra para poder, encontrar uma forma, né, de executar ali, de conseguir cumprir com a reunião dela e ainda é julgada pela amiga, né, que fica com o filho, né, fala É. assim: "Olha o seu casamento, que não tá muito legal que ele estava ali no estacionamento sem fazer nada, né, a gente viu ele, então olha para o seu casamento". Então tem um julgamento de que parece e aquela colega dela não trabalha pelo pareceu na série, ela não tra ela trabalhava nas coisas da escola, acho que ela fazia coisa com É, é app, tipo aquelas era mãe perfeita, assim, envolvida que, no ai, ela negócio não da trabalhava e ela estava o tempo inteiro, julgando, né, as outras julgou a mãe mães e que não olhou a mensagem, julgou a mãe que julgou estava indo porque trabalhar. resolveu fazer um negócio anos 80 aí a outra falou: "Mas eles nem são dos anos 80". Ai, não sei o quê, que mulher chata, né. Nossa, eu detestei Tu aquela mulher, achou? ela é muito Mas eu acho que chata. no fim das contas ela traz os estereótipos que nos É, tipo, ela rodeiam, tem um né. papel Ela tem um importante na papel. série, assim, Uhum. porque é exatamente assim, né, tipo assim, a pessoa tá tão focada na vida do outro, "Ai, o jeito como você deve ser mãe, o jeito como você deve fazer", isso não E existe, eu acho né. que tem uma cobrança quando a gente pensa nessa questão dos papéis da série, né, do quanto que esse julgamento ele é muito da mulher para mulher, né, do quanto que tem essa competição, da maternidade, que o meu faz isso, o teu faz aquilo, o meu faz assim, o teu faz assado, né, o meu dorme assim, o teu dorme assado, e essa comparação e essa cobrança é muito da mulher. Você não vê eu vejo, não sei se você mas pensar assim, o homem ele julga pouco esse lugar, de nó E da eles trocam nosso. mais. E tem Eles uma entre eles, cumplicidade assim, muito eles tendem maior. a, tipo assim, por exemplo, o Felipe agora recém teve um amigo que teve bebê. Cara, ele manda umas mensagens pro Felipe engraçadas, assim, sabe? Ele, ah, não sei mais o que eu faço. Aí, Felipe, manda um vídeo aí, deixa eu ver o choro. E aí, pra dar dicas, assim. Hum, Mas eles brincam um com o outro, assim, uhum. sabe? Tipo, é uma troca legal, assim. Ela não é competitiva, ela não é pesada, ela não é. Parece uma coisa muito mais de vamos trocar dicas e ver coisas que funcionou aqui, do que essa coisa que as mulheres fazem entre si. De ficar nessa competição, assim, querendo ocupar esse lugar de mãe perfeita.
que nunca vai existir, né. E talvez a gente possa olhar do lugar que, na série, né, tinha essa coisa do macro da comparação, mas ela também conseguiu fazer aliança com alguém que não fazia isso com ela, né. Aham. Então, da importância da rede, de a gente saber que a gente tem com quem contar, de como que a gente constrói essa rede de apoio, porque no fim das contas essa rede nos permite, né, desabafar, contar com se a gente precisa para alguma situação, dividir algumas angústias, né, sem o julgamento, sem o medo do julgamento, ter o apoio emocional, muitas vezes difícil, desafiador em momentos difíceis, né, como essa mãe se disponibilizou ali na série com a personagem principal. Então acho que mostra, né, do início ao fim, essa vontade de querer ser amiga dessa mãe, né, e o comprometimento de estar com ela num momento tão desafiador E da de vida só dela. ouvir, né. Ela em Ouvir, muitos acolher, lugares, não em muitos julgou, né. momentos não, e em muitos momentos ela, tipo, só fala: "Tô aqui", Uhum. assim, sem Que tá colocar disponível, né. alguma coisa, sem: "Ai, porque deveria, porque tinha que", não, Vamos limpar o fala, sofá, né, vamos sabe, fazer assim. junto, né, que ela pediu a "Não, então a gente faz isso", "Não, então pode ser desse jeito", né, de se colocar à disposição, de ser uma boa ouvinte, como você tá falando, né. Então acho que essa coisa da rede de apoio, ela é muito importante no nosso maternar, né, de a gente ter com quem contar. E tanto que os meninos quando terminam e eles brincando juntos, assim, né, você vê Uhum, que elas estão bem, elas estão felizes porque elas estão num lugar onde finalmente elas podem ser elas. uhum. Elas podem falar de trabalho, elas podem ter outros desejos que vão além do, o que que o filho vai usar na apresentação da escola. E não que isso não seja importante, mas é que outras coisas também são. E aí, o que eu sinto muito nesse lugar, como mãe, descobrindo agora, né, é muito isso, assim, de que parece que o tempo todo você tem que só estar focada no na criança e como se você não tivesse direito de outra coisa, sabe, assim, de viver. Mas eu acho importante, a gente conversar e ver que no macro isso acontece muito, mas de como a gente precisa, olhar pra gente e olhar e reconhecer, o quanto que a gente também precisa desse espaço e bancar apesar dos desconfortos que possam acontecer social, né. Eu acho fundamental, Ana, de verdade, assim, eh, pra mim, tá, e na minha opinião, e eu prezo por isso, assim, a qualidade antecede a quantidade. Talvez você tenha pouco tempo, mas um bom tempo, que você tá bem, que você tá disponível, que você tá melhor do que você passar o dia inteiro e viver estressada. Porque tem muita mãe nesse lugar, né? Às vezes, tipo, se obriga a estar ali numa situação que não gostaria de estar, e aí aquele tempo não tem qualidade. Porque, ai, tá sempre gritando, tá sempre estressada com o filho, tá sempre aí, o que que adianta você passar 12 horas junto e tá gritando o tempo todo, assim? Às vezes é melhor ele passar 2 horas junto, mas essas 2 horas você brincar, você tá junto, você, né, sei lá, assim, eu tenho minhas regras. Eu, quando eu tô com a Helena, é sem celular, sabe? Eu fico com ela, assim, eu não quero ficar mexendo em outras coisas, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer e aquele tempo é o tempo que a gente vai se olhar, que a gente vai mexer num bicho, que a gente vai, sei lá, fazer alguma coisa, mas nós duas, assim. Eu quero que ela sinta que eu tô conectada com ela e não porque se eu passasse talvez o dia inteiro com ela, em alguns momentos eu não estaria disponível, né? Eu Uhum. estaria fazendo outras coisas, assim, não E tem nem como, com né? tanta paciência também, né. Eu acho também, sabe? Eu acho que é importante as duas coisas, assim. Acho que do mesmo jeito que as pausas são importantes para o nosso trabalho, eu acho que o trabalho também é importante para nossa vida pessoal. Uhum. Porque aí você parece que dá um tempo de cada um, assim, E às sabe. vezes até tem uma pausa que é sem o trabalho e sem o filho, né, porque para Também, você tipo, seu poder olhar momento para de você, né, que sim, pode com ser sair certeza. eu lembro que tem uma paciente que uma época ela tem 2 filhos hoje ela tem 3, né, mas na época ela tinha 2 filhos pequenos, e daí ela vinha do trabalho correndo para atender as crianças, e aí quando ela chegava em casa ela estava cansada, com fome, e aí ela atendia as crianças, era sempre uma confusão, porque ela não atendia as necessidades básicas dela e nem conseguia dar conta das crianças, né. Então a gente desenvolveu uma estratégia de ela parar em algum lugar, fazer um lanche, daí ela fazia um lanche, ela lia ela botava um alarme, ficava uns 30 minutos, daí ela ia para casa já
sem fome, com uma pausa que era importante para ela, tinha lido e feito alguma coisa por ela, e ela chegava em casa e as coisas fluíram muito melhor. Então, às vezes, a gente tem uma estratégia que pode ser um pouco, né, uma massagem, fazer a unha ou dar uma volta, ou até, né, como você veio de Tijucas para Floripa e ficou ali 40 minutos, 50 dirigindo, mas é sem fazer nada, né, sem ter que atender ninguém, sem ter que olhar para nada. E isso por si só já é uma folga importante para o E você nosso vê, cérebro. né, são 30 minutos, né, e às vezes as pessoas não se permitem ter Uhum. 30 minutos, né. 30 minutos que Que pode impactam fazer em uma todo o diferença resto tão do grande, dia. assim, e que as pessoas às vezes não se permitem, né. Uhum, Nem esses 30 minutos de pausa de trabalho, nem esses 30 minutos de pausa de ser mãe. E eles são super importantes. uhum. Quando a Helena nasceu, assim, foi muita carga, né, muita coisa, assim, aconteceu muita coisa, ela teve muito refluxo, então a gente teve uma demanda muito grande, assim. E quando logo que a gente chegou dela com ela da maternidade, a gente tinha pessoas, porque nós 2 não temos família aqui, somos só nós, né. E a família do Fê estava aqui e a minha mãe estava aqui. E aí eu pedi pra ele pra sair, sei lá, ela devia ter uns 8 dias, eu acho, de vida, assim, né. E eu perguntei pra ele se ele podia me levar pra dar uma volta, assim, eu estava de fralda, E aí eu coloquei uns shorts, assim, por cima daquela fralda. E, nossa, eu estava, meu, toda descabelada, assim, e ele ainda fala assim: "Você vai assim?" E eu acho que eu pensei, assim, na minha cabeça: "Ai, ele acha que eu tenho vergonha de sair assim de casa, mas eu não tô me importando." Sei lá, sabe, tipo, passou esse pensamento, assim, na minha cabeça. Aí tá, e quando a gente chegou, a gente entrou no carro, ele falou assim: "Você quer ir aonde?" Aí eu falei: "Ah, onde você quiser." Aí ele pegou e falou assim: "Não, fala um lugar e tal, não sei o quê." Aí eu falei assim: "Eu quero dar uma chorada." Não quero ir em nenhum lugar, só quero chorar. Eu queria ter uma desculpa pra sair de casa, porque eu queria dar uma chorada, sabe, assim, porque no fundo eu estava desesperada, eu estava com muito medo. E aí eu sentia que se eu chorasse dentro de casa, as pessoas iam ficar tipo assim: "Ai, a gente não vai poder ir embora, porque ela tá com Não tá medo." bem. E eu não queria que as pessoas se sentissem assim, sabe, tipo: "Ai, agora essa aí vai começar a dar problema e a gente vai ter que ficar aqui", sabe, assim. Eu não queria que, tipo, que minha mãe se preocupasse e não sei o quê. E eu falei: "Você pode parar o carro em algum estacionamento pra eu chorar um pouco", sabe. Porque, ai, que angústia e assim, meu Deus, eu estava vivendo aquilo sem parar. Era só aquilo que eu vivia, tipo, maternidade trancada 3 dias. Ele ainda saiu, foi pra casa, tomou banho, não sei o quê. Eu não, eu fiquei lá as 24 horas, né, 72 horas, sei lá, sem parar. Aí chegou em casa, aí parecia que não tinha mais nada, assim, era só aquilo, sabe, assim. Era como se o mundo tivesse parado e minha vida tivesse se tornado só aquilo, assim. Eu não via nada, eu não mexia em nada, eu não nossa, aí aqueles minutos, assim, foi uns minutos de: "Ai, o Que mundo ainda alívio. existe", sabe. Mas como é importante a gente criar esses momentos pra gente poder olhar pra gente, né, por isso que às ve Aí é eu acho nesse que é legal também, assim, que nesse momento não teve julgamento nenhum, assim, sabe? Ele não falou: "Ai, por que que você quer chorar? Ai, é um momento tão lindo. Ai, nossa filha." Ele falou: "Chora." E eu te acolheu. chorei, assim, sabe? Nossa, muito, mas muito, de soluçar, assim, sabe? E deu. Tipo, ele não ficou falando assim: "Ai, do que você tá com medo? Ai, por que que não sei o quê? Ai, olha só, ah, nã Tipo, ele só falou assim: "Eu tô com você, a gente tá junto", sabe? Assim, porque eu acho que no fundo, ele também estava se sentindo um pouco assim, sabe? Com um pouco de medo, assim, porque é uma responsabilidade, né? Enquanto ainda tá na barriga, tudo é só o sonho. Mas quando nasce, você fala: "Meu Deus, e agora?" Tipo, a vida desse ser depende de mim. Se alguma coisa der errado, ele vai morrer. E eles são muito frágeis, assim, então eu acho que te assusta muito, assim, né, porque é tudo muito molinho, tudo qualquer coisinha que acontecer pode dar uma coisa errada, assim. E aí eu acho que esse lugar assusta muito. E acho que esse não julgamento é muito importante da gente, Uhum. sabe, e dessa pausa. Porque às vezes você tá tão, ai, tão imerso naquilo, que, o simples fato de, sei lá, 15 minutos que você sai de casa, que você vê outras coisas, você fala: "Ai, meu Deus, existe vida", sabe, não E é só isso.
E isso que você está falando, acho que vem muito ao encontro do que a gente precisa aprender também com relação ao limite, né? Porque esse espaço ele vai existir no teu dentro da tua casa se tu estabelecer esse limite, né? Porque muitas vezes a mulher ela se sobrecarrega porque ela não estabelece um limite ou porque os combinados não são claros. E como a gente precisa prestar atenção e ver qual que é a nossa responsabilidade em partes também, né? De a gente ter esse monte de demanda só com a gente. Né, então quando a gente compartilha, como você tá falando, né, compartilhei, diz: "Tá comigo, tá do meu lado, que tá tudo certo, tá tudo bem", né, então de criar essa comunicação onde tenha validade e valor, você ter esse espaço para você, né, porque ali na série você vê que ela tem um desejo profissional e que mesmo que ela tenha uma reunião muito importante e que ela consiga Ah, é, a não. promoção dela, né, na empresa, o cara não tá nem aí para Não. ela, né, não tem E uma pelo parceria contrário, né, nenhuma. ela vira e fala que aquilo vai trazer prestígio, aí ele ainda faz assim, prestígio, né, Pra quando quem, ela né, se fora consegue. dentro de casa você não cuida do seu filho, né, se você deixa o seu filho toda hora. E tem uma fala, dele que eu acho que ele fala, assim, da liberdade, que ela traz uma narrativa que é muito importante, que é que quando o marido sai de casa, o homem sai de casa para fazer alguma coisa, ele é livre, né. E quando a mulher sai de casa, ela sai para fazer algumas demandas da casa, né, ou ela fica livre, mas ela tem para atender as demandas da casa, né. E de novo vem a importância de como que a gente combina isso, porque a mesma vontade que você tem de, às vezes, estar com as amigas ou de fazer algum programa fora de casa ou cuidar de você, é o desejo que o homem também tem, né. E que ele sai livre, leve e solto, sem aquele monte de nossa, eu sempre penso, assim, nas demandas maternas como um balde de siri, né, a gente vai fazendo uma coisa e vai vindo mais um monte atrás, né, de coisas pra gente fazer. Se vo ver a mi Hoje você foi na minha casa, tá com várias coisas pra colocar no lugar, né, roupa que chegou ontem, é coisa e quando você vai vendo, se não for eu que tiver que arrumar, a Não casa tem não ninguém, vai acontecer, né, assim. né. E acho que é importante de tentar E fora a trazer casa, fora os meninos, fora a casa, tem o mercado, trabalho, tem não sei o uniforme, quê. material Aí é escolar. assim, não é só cozinhar, é pensar no que vai ser feito, Aham. né, assim. Ter os Então, ingredientes em é casa. tudo, né, assim, você vai vendo, é uma série de coisas, assim, e cara, cuidar de criança é complexo, né, assim, de verdade. Eu tive férias agora, falei isso para o Fê, eu falei assim: "Nossa, tô com um pouco de saudade de trabalhar". Porque, meu, é o estresse atrás do estresse, né, porque a criança, tipo, ela tem a vontade dela também, assim, não é na hora que você quer, geralmente, né. Aí, às vezes, você vai fazer um negócio que você programou, que você fala assim: "Ah, beleza, eu vou dar almoço, aí a gente vai fazer não sei o quê, aí não sei o quê". Aí aquele almoço que era pra durar 10 minutos, demora meia hora, porque, ai, come uma colher, aí viaja, aí não quer comer a próxima. Ai, não sei o quê. E aí você fala assim: "Ah, o que eu vou fazer? Vou forçar e enfiar a goela abaixo?" Porque aí, tipo assim, a Helena tá numa fase que ela fecha a boca e ela come na hora que ela quer. Aí ela olha, aí ela não sei o que, ela brinca 800 vezes com alguma coisa, aí ela põe a mão, aí ela começa a bater palma, do nada. Aí você vai, mais uma colher, aí ela abre a boca, ela come. Aí começa tudo de novo. Faz Mas eu acho que isso pintinho. também mas é um processo de aprendizagem também, né, de você E direcionar antes para que não, esse tipo assim, tipo antes você se sentava ela ela, ela, enfiar meu, ia que nossa, em 5 minutos você tinha alimentado a menina, assim, um potão de sopa. Agora não, tudo distrai, aí fica com aquele dedo, aí você fica com aquela colher ali pingando e ela lá, sabe. e sabe que tu tá falando da gente ter mais essa demanda do filho, né, e na série fica bem claro que ela tinha uma demanda grande das coisas do marido também, né, porque no fim das contas ele morre, porque ela, né, entre Uhum. aspas, não tinha colocado no lugar certo, As né, as canetas, porque era canetas, ela que tinha que ver inclusive as ela que datas de validade, né. ela que tinha que olhar para tudo, né, então no fim das contas ela não olhou, né, de propósito, porque no fim das contas eu acho que ela fez de propósito, Ah, né. sim, porque na verdade, aí essa parte da série, assim, eu acho que até esse momento, que aí tem uma coisa que eu acho bem importante, eu vou trazer uma reflexão minha antes da gente ir caminhando assim mais pro final. O marido, tá? Nossa, o começo da série eu pensava, meu, que marido perfeito. Juro, porque eu não sabia nada, né? E aí, assim, eu achei ele muito querido, ele abraçando. Hoje, Cuidando. eu achei ele incrível, assim. Aí eu pensava assim, nossa, que marido legal, que não sei o que, não sei o que. Tipo assim,
Sabe, porque em nenhum momento parece ele tá o tempo inteiro: "Ai, eu tô com você, eu te amo, nada vai mudar isso e não sei o quê", e tipo, eles estão com o filho desaparecido, né, naquela hora, assim, era o momento dele ter raiva dela e tipo: "Meu, você não leu a mensagem, a culpa é sua", era um lugar natural de acontecer, né, assim, sei lá, se fosse o contrário, você ficaria com raiva da pessoa e eu acho que faz parte do processo, né. E ele: "Não, não, tá tudo bem". Não, ele trazia até às Aí ele vezes, trouxe uma né. vez, né. Você não olhou a mensagem, não viu o que É, que mas era, não mesmo assim, na mesma desconfiou. hora ele: "Ai, não, desculpa, eu não devia ter falado isso, você é uma mãe maravilhosa, você é perfeita, você é não sei o quê, meu amor, porque não sei o quê, porque eu te amo muito, porque não", e ele o tempo inteiro, ela chora, ele vai atrás, não sei o quê. E aí depois você vê, quando tem a descoberta de quem ele é, que é um comportamento totalmente, Manipulador, né. mais do que isso, é um personagem, né, ele não sente nada daquilo, na verdade, e ele tem toda uma estratégia o tempo todo para não ser pego, né. Uhum. Então, assim, é é De tudo todos os de assuntos, com todos todos os os personagens, ele tinha exato, um ele é assim, eu achei ele extremamente narcisista, né, eu não sei se você teve essa mesma percepção, mas de uma coisa a irmã dele traz uma fala que eu acho extremamente importante, que ela fala assim, ele fala: "Eu cuidei de todos vocês", aí ela fala assim: "Não, você fez com que todas as pessoas necessitassem dependessem do de seu você. cuidado". Uhum, É muito diferente, né, você uhum. não cuidou da gente, você, tipo, Fez a criou gente uma demanda depender. para que a gente precisasse ser cuidado, tipo, a gente só queria ser livre, né. Uhum. E Inclusive com a história que ele contou a e vida toda, né, pra eles, exato, né. então assim, o tempo todo, tipo assim, eu achei um comportamento narcisista, porque eu faço com que você necessite de mim para que eu me sinta bem Bem, para que eu me sinta bem o suficiente, tipo, tendo uma razão para existir, assim. Então, eu achei muito doentio né, aí você fala: "Meu Deus", tipo, e me tomou muito, porque como eu assisti sem nada, sem ter visto nada, não sei o quê, no começo ele me manipulou junto. Eu comprei o hum, personagem dele, e aí no final, assim, eu acho que conforme foi vindo a coisa dos irmãos e não sei o quê, eu torcia dentro de mim para que não fosse verdade, assim, sabe, para que aquele personagem que eu comprei fosse real, porque eu gostava do personagem, assim. Então eu acho que vem uma coisa de como as pessoas se sentem quando elas convivem com alguém narcisista, né. hum. Você não quer ver, porque aquele personagem que você criou na sua cabeça, ele é tão bom Perfeito, né. que você não quer que ele seja, né. Então, assim, quando você começa a enxergar a realidade, você começa a duvidar daquela porque eu pensava assim: "Ai não, vai acontecer alguma coisa que vai mostrar que ele não é assim", que sabe. E Eu tive até muito o esse lugar, final, assim. ele ficou sempre no mesmo lugar, né, fazendo tudo exatamente Igual, do tudo, mesmo tudo jeito, né. certo, tudo assim, e aí E eu ele acho que nunca a era pego, né. Ele não era pego, né, porque imagina 5 anos com um filho trocado, né, aí é então, aí essa parte aqui, aí é que vem uma crítica minha, e aí assim, bah, que viagem, né. Meu Deus do céu, eu achei ridículo o desfecho da história, assim, mas ridículo, ridículo. Eu acho que nem se a pessoa tivesse usado muita droga, ela conseguiria escrever uma coisa tão ruim. Sério, qual que é a chance de existir uma colisão entre 2 automóveis, dentro desses 2 automóveis ter bebês com 3 dias de vida? mas Eu acho que é mais fácil você ganhar na Mega Sena, 2 raios caírem no mesmo lugar, do que esse. Tipo assim, meu, você ver 2 bebês já é improvável. Tipo, você bater o carro e ter 2 bebês dentro. 2 bebês com 3 dias de vida do sexo masculino, ai, eu achei bem ridículo, parecidinhos, assim. né. Não, e aí vai, esse é o primeiro ponto, tipo assim, dentro de todas as possibilidades, "Ai, tá bom, mas pode acontecer", ok. Aí a mãe que passou, porque eles falam assim: "Ah, ele tinha um dia de vida". Mas colocando que de qualquer maternidade, no mínimo você passa, né, 3 72 dias, 2. 72 horas, né, 48 e mais amanhã ali do dia que você recebe a alta. Pô, a mãe ficou com o moleque 2 dias. Ela não percebeu que não era filho dela? Mas, cara, você podia colocar 2.000 bebês e a Helena, eu sabia qual que era ela. Porque, tipo assim, ai, com 2 dias de vida, ela tinha um Não, negocinho aqui em cima do mas ela ficou olho. inconsciente, né, por um período. As 2 ficaram, quando elas acordaram. Então já tinha passado quando ela chega em casa, ela chega com o bebê um pouco já tinha passado uns dias. Porque ele até pergunta: "Você tá bem? Tá não tá tonta e não sei o quê".
Claro, talvez a gente fosse ver que não era nosso Ai, filho, não né, sei. Ai, você não acha? Porque mas assim, sei lá, tem umas peculiaridades assim, ai, a pintinha, o jeitinho ai, tudo bem, você nunca viu a criança? Concordo. Tipo, ai, não tem como você saber assim, ai, beleza, trocou na maternidade, eu acho super ok, assim, eu não saberia. Agora, depois você ficou, porque quando você tá ali na maternidade, é só você e o bebê. Você olha tempo pra ele integral, né. 24 horas, tipo assim, cara, ai, você sabe que esses cílios é pra cá, sei lá, não é? Porque você fica ali, tipo, você não tem nada pra fazer. Você fica aí, ele dorme, você fica olhando pra ele. Aí você troca, você repara no, sei lá, não é? Assim, na pintinha, tipo, a Helena tinha um negocinho vermelho aqui atrás da nuca dela. Sei lá, ela tinha uns negócios que era dela, assim, e eu saberia no meio de outros bebês, porque se tivesse que me falar qual que é ela, eu não ia bater o olho e falar é aquela. Hoje sim, né? Porque ela já desenvolveu. Mas eu sabia que ela tinha uma manchinha aqui em cima do, tipo, embaixo da sobrancelha, sabe? Que era um risquinho, assim, o formatinho da cabeça, sei lá, eu saberia reconhecer. Eu ia saber, sabe? Eu achei bem inusitado ser desse jeito, né, achei que ela ter sequestrado, porque ela queria ter de volta o filho Essa dela, parte eu achei né, bonita, achei porque ela muito sabia que ele estava chorando ela no carro e tudo mais. Ela, né, apesar dela estar inconsciente, ela ouvia o choro do bebê, logo ela sabia que ele não tinha morrido. uhum, O que também é incoerente, porque chorar não significa, né, que ele ficou vivo, estava né. viva até aquele momento, Uhum. podia ter morrido depois, ela não sabia a gravidade dos ferimentos, mas ok. Ela teve a intuição de mãe de que ele estava vivo e foi atrás disso. Começou a estudar a criança, até essa parte eu achei ok. Agora, que viagem, tipo, ai, vou bater o carro no bebê recém-nascido e, isso aí achei uma viagem, sabe? Meu, juro por Deus, tipo, quantas vezes você sai na rua e você vê um carro com um bebê? O meu foi batido com os meus 2 dentro do Tudo carro bem, e tinha pequenininho. outro bebê no Não, outro era um carro? carro Não de um doido, né, tinha. que ainda queria que eu dissesse que eu que tinha furado o sinal, assim, com os meus 2 bebês. Foi todo mundo para o hospital, né, mas tava os 2 no Não, carro, meu, né. tudo bem. Acontecer uma colisão com o bebê no carro, com certeza acontece. Deve acontecer diariamente, até, infelizmente. Mas que o outro carro que colidiu contigo também tem um bebê, já é uma probabilidade pequena. Agora que os dois têm a mesma idade. Então no mesmo, sei lá, até no mesmo hospital, né, porque nasceram acho que no mesmo lugar, né. Ah, tá louco, sabe? Tipo assim, e os dois são meninos. Não, acho que Aham, não tipo. mostra que nasceram no mesmo lugar, né, mas mostra que ele, Por né. isso, parece que ele já. Porque ele fala assim: a gente já tá chegando. Aí ele bate, aí, ai, não. Achei uma viagem, assim, meu, de verdade, sabe? Isso aí me deixou inconformada. Eu pensava assim: ai, não é possível que é isso. Ai, não é possível que é isso que aconteceu, assim, tipo, que viagem, sabe? Ai, que ridículo. Eu tinha esquecido que ela ficou inconsciente. Então, tipo, ok, ela não reconheceu o filho, ela tava lelé da cuca, beleza. Agora, não existe essa probabilidade. Essa probabilidade em estudos científicos não existem, né, Nath. Ai, sei lá, né? Você Tipo já a gente assim. estudou na faculdade de estatística, é muito Não remoto. é? Tipo, eu acho que Né. é mais fácil ganhar na loteria do que acontecer isso aí. E olha que eu já vi que a probabilidade de você ganhar na loteria é menor do que você ser atingido por um raio 2 vezes. Mas sabe, eu acho que esse tipo de crítica, até li uns posts que falavam de crítica, eu acho que eu não me apego tanto a isso, porque no fim das contas acho que esse nem é muito o objetivo, Não, e né, a nem do nosso gente podcast aqui, é é, só um adendo. mas eu acho legal de olhar e ver como a gente, às vezes, pensando, trazendo essa situação para nossa vida, né, como às vezes a gente se dispersa do que é o mais importante para a gente focar naquilo que não tem a menor importância, né, se o desfecho se foi esse acidente para a gente poder, entender todo o objetivo da menina ter ido atrás do filho, né, mas como às vezes a gente se distrai num detalhe, assim, na nossa vida, e a gente perde o fio da meada, porque a gente fica focando naquilo ali, que não tem nenhum valor, né, porque no fim das contas o desfecho foi, eu achei bem interessante de pensar na logística, assim, né, se você olha de trás para frente, dela ter feito todo esse movimento para ela chegar no filho.
Mas trazendo, né, pensei agora, assim, por alto, acho que é a gente Não, você tem cuidar, toda a porque razão essa mesmo distração que de a gente faz muito, né, você foca no errozinho que você teve, aí nada mais presta, daí o negócio não tá 100%, daí você não posta, daí você vai fazendo um monte de coisa, de movimentos na vida, focando às vezes numa coisa que é tão irrelevante, que não vai fazer nenhuma diferença, porque o nosso conteúdo, pensando na série toda, o que é importante de a gente falar é esse são os lugar da limi maternidade, é sim, os com certeza. limites, E eu né, a acho que é isso sobrecarga. que tanto que a série, ela fala sobre mães exaustas, né. O Aham. nome da série relata isso, né, Uhum, tipo, você estar nesse lugar de uma mulher que tá sobrecarregada. uhum, Porque acho que a mulher moderna, ela trouxe todas as demandas. uhum. É, eu acho que é bem isso, assim, de a gente focar para isso, colocar a luz nisso e entender que a gente pode ser e deve ser algo muito além de ser só mãe, né? Que a gente pode ser mulher, a gente pode ser esposa, a gente pode ser filha, a gente pode ser mãe, né? E ser muito feliz ocupando todos esses espaços com leveza, né? E administrando essas demandas de uma forma bem mais leve. Gostaram, pessoal? Se vocês tiverem gostado, então não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhem e deixem aqui para nós nos comentários e a gente vai adorar ler quais foram as reflexões que vocês tiveram ao assistir essa série, para a gente trocar juntos. E se quiserem deixar alguma dica de outra série ou um livro que a gente possa fazer no próximo episódio, a gente vai adorar também. Um beijão, até o próximo!